bom dia! Segundou. Desembaraxando episódio 101. Não sei por que eu lembrei daquele desenho do Walt Disney, 101 Dálmatas. Lembra? Quem é mais antigão aí? Enfim, 101 Dálmatas, desembaraxando 101. Bom dia para você que está aqui ao vivo conosco agora pelo Instagram. E você que está vendo gravado o conteúdo, bom dia, boa tarde e boa noite. Top. Desembaraxando é de segunda a sexta, às 6 horas da matina, sábados, domingos e feriados, horários alternativos, tá? E essa semana vai ter uma surpresa quanto à live do Desembaraxante. Vai aparecer aí, não vou nem contar, logo eu já conto. Então você que está vendo aqui isso, ó, vai guardar e vai esperar saber qual vai ser essa surpresa. Tá parecendo o programa do João Kleber, assim, né? Depois dos comerciais. Não, fica calmo. É tudo de buenas, tá bom? Mas agradeço a você pela companhia, pela parceria, por sempre ter estado conosco. Ontem foi muito legal, a live número 100 do Desembaraxando. Obrigado aí pelas palavras, os parabéns que nos foram dados aí pelas pessoas. Obrigado. Se não fosse você desse lado aí, nós não estaria do lado de cá. Então é uma interação, uma troca que nós temos constantemente. Só tenho a agradecer a você de todo o coração. Sério. Olha, top mesmo, tá? Isso nos energiza e espero que essa energia chegue a vocês também. Eu havia avisado nos meus stories, você deve ter visto ontem à noite, falamos sobre uma prévia do tema de hoje. Hoje falaremos sobre excesso de bagagem emocional, né? Eu fico vendo meu filho que viaja aí, meu filho viaja bastante, né, de avião, e ele sempre tem esse zelo assim com as bagagens, né? Então ele fica olhando para não passar, ainda mais se vai fora do Brasil, né, aquela coisa toda, sempre tá cuidadoso. Quando ele fez a última viagem dele foi em abril, ele foi para a Europa. Aí ele comprou uma mala nova, ele ficou lá na loja olhando as dimensões da mala, o peso máximo, aquela coisa de viagem, né? Para não ter excesso de bagagem, né? Então, trazendo isso para a vida emocional, excesso de bagagem, mas no caso aqui emocional, né? O que você está carregando que já poderia ter deixado para trás? Começa direto assim, né? O que estamos, que eu me incluo nisso também, o que estamos carregando na nossa vida que eu já poderia ter deixado para trás? Então cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua análise de vida, faz aquele scanner agora da sua vida assim, 360, e você vai observar o que você está carregando, o que já deveria ter deixado para trás, né? Então, carregar esse excesso de bagagem é muito cansativo, né? Excesso de bagagem cansa, excesso por causa da mala pesada cansa, né? Eu lembro que há 29 anos atrás eu fiz uma viagem com meu amigo Luciano. Eu fui até a terra natal dele, no interior do Paraná, e aí tinha que andar 10 quilômetros a pé para chegar lá no sítio que ele morava. E eu com a minha mala cheia de coisa, ele com a mala dele cheia de coisa, e num dado momento eu não aguentei segurar a minha mala. Aí ele não segurou a minha não, tá? As duas não. Aí trocamos. A dele era mais leve que a minha e aí ele me ajudou, né? Quer dizer, carregar um excesso cansa, carregar uma mala pesada cansa. E esses excessos de bagagem aí, se você for ver, né? Tem gente que carrega bagagem, aí no caso literal do aeroporto, tá? Tem gente que carrega coisa pesada aí com coisa feia dentro, que a pessoa se complica, né? Ela se complica, ela se ferra, né? Seja por vias aéreas ou por vias terrestres, vai inventar de carregar coisa que não é dela, que é pros outros, é coisa feia, se é que me entende, a pessoa se ferra. Então, carregar algo pesado cansa, e é assim também na vida, né? Nós carregamos coisas que não deveriam estar já com a gente, já deveria ter saído. Na verdade, nem deveria ter feito parte na vida. Mas eu sei que as intempéries da vida, os relacionamentos e as coisas vão fazer, tem hora eu carregar alguma coisa. Cai assim pra mim, né? E vai ter que cair porque senão vai ficar até pior em certos momentos.
Mas não quer dizer que isso tem que ser permanente, tem que ser para sempre. Não. E tem coisa que realmente nem tem intempéries. Alguém vai na maldade mesmo, cria aquela carga e joga para você carregar. Aí você pega desde criança, né? Eu não sei viver, não tenho uma vida sem isso, eu não estou acostumado com outra coisa. Parece que é o normal, né? Mas também cansa, né? Então, hoje nós falaremos sobre esses pesos, essas bagagens emocionais, esses excessos, esses pesos invisíveis que pesam muito mais do que os visíveis, né? A minha esposa ontem estava lavando frango aqui na hora do almoço e ela falou assim: nossa amor, olha, boa parte do frango aqui é água. Aí o peso, né, a gente paga por água. E, enfim, é uma baita sacanagem. Quase falei um palavrão, né? É uma baita sacanagem. Mas o que são esses pesos, Baracho, na vida? O que são esses excessos de bagagem emocional? O que são esses pesos invisíveis que atrapalham a nossa vida, que nos cansam, que nos atrasam, que roubam a nossa alegria? Como é que é isso? E vamos ver então quais são esses pesos, alguns exemplos, e como que a gente faz para se livrar disso, que é o que mais queremos, né? Eu não quero, Baracho, mais carregar essas coisas, eu não aguento mais isso. E tem pessoas que não têm assim uma maneira de se posicionar, que elas ficam esperando um dia após o outro. Ah, quando o fulano em questão que me enche o saco deixar de existir, eu vou ter alívio, mas vai ter que esperar alguém partir dessa? Aí é complicado também, né? Então, esses pesos podem estar ligados, essa bagagem excedente, à culpa do passado, mágoas que permanecem, ou seja, mágoas que não foram resolvidas, expectativas dos outros que eu entendo que estão direcionadas sobre mim e eu me sinto impelido em atendê-las, então eu fico ali, né? Aquela expectativa que o outro tem para mim, que eu interpreto, né? Me deixa ligado o tempo todo, eu não descanso, eu não sossego. E uma comparação também constante, né? Quantos aí foram comparados na infância? Olha lá o seu irmão como é que ele é. Olha lá o seu primo lá como é que ele é. E você aí, né? Essas comparações que não servem de nada, né? Mais põe para baixo a pessoa do que estimula. Porque nós temos que nos comparar conosco. Vamos pensar assim, o eu de hoje fazer mais e melhor do que o eu de ontem. Aí sim, eu com eu, tá entendendo? Agora com o outro, mais pessoas foram criadas assim, com essas comparações, né? Essas comparações que é o quê? É o meu pior versus o melhor do outro, sempre assim. Então é tenso isso, né? Essas comparações, né? E uma frase que eu peguei aqui, que eu aprendi ontem: carregamos coisas que nem são nossas, são bagagens que alguém colocou na nossa mão e a gente nunca largou, né? Observa a sua vida aí. Então, dá uma conferidinha nas suas bagagens aí. Pega lá o cachorro farejador, põe tudo no chão, assim, as malas da sua vida, suas bagagens da sua vida, e deixa o cachorro farejador dar uma cheirada assim, para ver se não tem uma coisa estranha, no sentido assim, que não é teu, que é do outro, que é um peso excessivo, e você tá carregando. Quando eu morava em República, tinha um trote dos caras, assim, né? Eu cheguei a morar com 7 pessoas numa casa. Nós éramos em 8. Cada um de um lugar do país, cada um com um contexto, cada um com uma cultura, cada um com um jeito, né? Que dava os confrontos, os conflitos e as tretas, né? Aí tinha uma sacanagem lá, quando alguém ia viajar e tava arrumando a mala, aí eu ficava assim no banheiro tomando banho, olhando pra outra coisa, e a mala na minha cama lá aberta, pra terminar de arrumar. Os caras iam lá, colocavam um tijolo dentro da minha mala. Eu chegava lá na casa dos meus pais, onde eu fosse, abria a mala, tava o tijolo, né? Olha que esse cara é FDP, né? Aí eu pensava, eu não vou levar de volta não, eles vão se ferrar. Ah, quem se ferrou foi eu. Então essas cargas excessivas que a gente carrega, né? Então é isso aí, né? Então, você colocou aí o cachorro farejador, que bagagem não é sua? Que bagagem você está carregando? Tem a ver com culpa, tem a ver com mágoas não resolvidas, tem a ver com a expectativa dos outros, tem a ver com comparação constante. Outra coisa que você lembrou aí, que persiste, que pega você fala assim: quando vai acabar isso? Quando eu vou viver alguma coisa pra mim? Quando? Porque a pessoa tem até consciência do peso, sabe que não é dela. Aí carrega para não dar confusão, aí carrega para não dar treta. Ah, eu vou lá por educação, o tal do ir por educação, né? Aí a pessoa vai engolir no sapo, ela vai realmente, não custa, né? Claro que custa, tá custando você.
Ah, mas não custa, é que você está acostumado com isso. E essa fala aí te ajuda a racionalizar a situação, mas está gastando sim. E muita coisa que nos adoece vai vindo silenciosa, vai vindo quietinha, vai vindo discreta, e quando vem a conta pode ser tarde, né? Porque eu tô aguentando, tá tudo certo, e não é isso não, não é isso não. As luzinhas do painel da vida estão acendendo em algumas áreas aí e eu tô fingindo que não tô olhando. É perigoso. Então, como já falava a minha finada sogra, né, quanto a isso, esses pesos que não são nossos, que nos são jogados pelos outros, pela vida, e eu fico sobrecarregado, ela falava o quê? Se na vida tem a pessoa sobrecarregada, é porque tem uma outra folgada. É isso aí. Se tem pessoas sobrecarregadas, é porque tem pessoas folgadas. Aí eu tenho esse excesso de bagagem emocional, eu estou carregando coisa que não é minha, porque alguém não está carregando nada. Olha que bonito. Tem alguns que não estão carregando nada, com muito mais força do que eu, com muito mais abdômen, tórax e peitoral e braço para carregar, e não carrega. E quem está carregando só eu aqui, o Krusty, o Bozo, né? Assim, eu que estou carregando. Quando eu falo Bozo, é o palhaço Bozo, tá? Não vai confundir coisa não, eu sou dos anos 80, tá? Tinha o palhaço Bozo, tinha o Atim Espirro, quem mais? Tinha o palhaço Arrelia, que era mais antigo, e outros palhaços aí do circo, né? Então, calma, né? Bom dia, Thay, que legal ter você aqui, viu? Então, esses pesos atrapalham nossa vida pra caramba. Esses pesos são complicados, né? Então, se tem um sobrecarregado, é porque vai ter um folgado, né? Então, por exemplo, tem gente que carrega até hoje algumas frases, né? O peso vem através de algumas frases, algumas sentenças que lhe foram ditas, né? Enfim. E aí, a partir disso, a vida da pessoa fica com um peso excessivo. Qual que é a frase aí que você tem que martela na tua cabeça? Que frase que é essa, né? Então, uma bem clássica, né? Você nunca vai ser bom o suficiente. Essa é clássica, né? Você nunca vai ser bom o suficiente. Aí a pessoa passa a vida tentando provar o contrário, que não é isso não. Só que aí, como é que ela vai saber que ela provou? Ela vai saber pela validação do outro, que aí é o outro erro também, né? Ao invés dela se validar e ver o que ela fez, ela espera o outro validar. O outro nunca me validou, o outro nunca me deu moral, nunca deu atenção, sempre deu valor pro outro lá, que é um quebrado, irresponsável, que ainda desrespeita a ele ou ela, e eu que faço certinho, não tem validação. Então, se for esperar essa pessoa validação, você tá lascado. Então, qual que é a sua frase? E assim, o outro nunca vai validar. E eu vou estar sempre preso nesse circuito, esperando, e não vai vir, né? Quer dizer, é um exemplo clássico de peso extra. Qual que é o peso que você carrega na sua cabeça aí? Esse peso, esse excesso de bagagem emocional que está atrapalhando, que está te sobrecarregando, que está minando as suas forças, que atrapalha você na realização dos seus sonhos, né? Porque sempre vai estar isso à frente, vai estar esse obstáculo o tempo todo na sua vida te lembrando sugerindo que você não é bom o suficiente, sugerindo que você é incapaz, sugerindo que o outro é melhor, sugerindo que você não devia ter nascido, sugerindo que queriam que fosse uma menina e você nasceu um moleque, ou o contrário, você fica aí, porque, né? Então, olha as suas conversas que vêm na nossa cabeça. Olha as conversas que vêm na nossa cabeça. Então, por que a gente, baracho, sofre e insiste em ficar carregando isso, né? Por que eu fico carregando essas coisas? Por que eu fico carregando esse excesso de bagagem emocional que não é meu? Ok, já falamos aí, né? Culpa faz eu ter essas coisas, culpa do passado, mágoas não resolvidas, expectativas dos outros, comparação, essas frases que a gente escuta, né? Você nunca vai ser bom o suficiente. Então, um monte de coisa, né? Mas, por exemplo, eu insisto, uma pessoa pode insistir em carregar essas bagagens excedentes, esses pesos que não são delas. Primeiro, a pessoa ela tem um medo de mudar. Por mais que ela entenda que está sobrecarregado, por mais que ela entenda que está complicado isso aqui, tá? Mas ela pode pensar assim, se eu soltar essa bagagem, o que vai sobrar de mim?
né? Eu vou me reconhecer sem isso? É que nem no consultório a pessoa quando se defronta com seu sintoma, né? Porque o sintoma, por incrível que pareça, o sintoma ele tem um lado assim de ganho secundário, a pessoa se alia ao sintoma, ela reclama de alguma coisa que muitas vezes ela mesma alimenta. Então o sintoma é uma coisa muito complicada e não deixa de ser. Mas de certa maneira a pessoa se apega nele e ele vira um limite para a pessoa também ali, né? Então, sem o sintoma eu tenho que me implicar, sem o sintoma eu tenho que me resolver, sem reclamar eu tenho que me virar também, tá entendendo? Então, vou me reconhecer sem a bagagem e a pessoa pode achar assim, vou perder até a função se eu ficar sem isso aqui. Já estou acostumado. É aquele lance de é melhor isso do que nada. Até falamos aqui numa live anterior, aquela questão de habilidade de estar só, saber estar só, né? Porque tem gente que, para não ficar sozinho, tolera relação horrível, relação abusiva, relação desrespeitosa, só para não ficar sozinho. Complicado isso, né? Complicado. Então, eu perco a função, Baracho, se eu largar tudo isso. Eu não vou me reconhecer se eu deixar essa bagagem, mesmo não sendo minha. Então, por exemplo, a pessoa tem esse medo, ela tem uma crença também que ficar sofrendo é prova de amor, ela vai esperar que um dia alguém vai reconhecer isso, alguém vai dar uma plaquinha de 1000 seguidores, alguém vai falar parabéns, você se mata pela gente aqui, olha, não tem isso não, né? A pessoa entende que sofrer é prova de amor, então ela vai sofrendo, um dia vai vir a recompensa das pessoas aqui, não vem não, porque as pessoas se beneficiam porque você carrega a carga delas, né? Então, para elas o interessante é você continuar sofrendo, sim, ficar se lascando, ficar carregando isso. Porque se elas reconhecerem que você está carregando demais e sofrendo, elas vão querer tirar de você essa carga? Não, vai jogar mais ainda em você. Então acorda para a vida. Então, sofrendo é prova de amor, não. Pode parar com isso. E a pessoa também, ela pode nem perceber que está carregando. Por incrível que pareça, tem gente que você fala assim, mas não acredito que essa pessoa é assim. Ela nem vê que está carregando, é tão normal. Ou a pessoa faz que não vê, Baracho. A pessoa dá aquela passada de pano na questão que ela faz, né? Também tem isso. Mas vamos lá. Vamos começar a ver uma aplicação para a gente se livrar dessa coiseira toda aqui. Olha só essa frase. No fundo, parte de nós acredita que se a gente soltar o peso, a gente vai perder também o sentido. Mas não. Ao soltar, a gente ganha espaço para viver. Quando a gente solta, a gente ganha espaço para viver. Ao invés desse espaço estar sendo usado com bagagem de gente que não vale nada, gente folgada, você vai usar para você pela primeira vez na vida. Olha que interessante isso, né? Até tem gente que pensa, mas Baracho, se eu largar essas bagagens, se eu soltar, eu vou estar perdido. Não, se você soltar, você vai estar livre. Se você soltar, você vai estar livre. Enquanto dá tempo. Como que está o tempo, Baracho? O tempo está chuvoso, o tempo está nublado, o tempo está com sol e o tempo está passando, gente. Então, para deixar o peso excessivo, a bagagem excessiva, a primeira coisa é você nomear esse excesso, nomear esse peso excessivo. O que exatamente está pesado aqui na minha vida, né? Que nome que tem isso? Que episódio da vida tem a ver esse peso, né? É algum relacionamento? Então, por exemplo, é o medo de decepcionar? São conversas mal resolvidas? É o que na sua vida esse peso? Nomeie esse peso, identifique esse peso, coloca uma etiqueta bem grande, escreve com aquele canetão assim, vermelho, azul, preto, não sei, escreve lá. Destaca isso. Se você não destacar, ele vai se misturar na sua bagagem, você não vai ver de novo. Então, coloca uma etiqueta bem grande, né? E assim, quando você destacar essa bagagem, bem destacadona, bem assim, cheguei, você vai olhar e vai perguntar, é meu mesmo isso? É claro que não. Porque se é algo, e é claro que é, né? Se é algo que vem
da expectativa e do julgamento de outra pessoa, então não precisa carregar, né, queridão, queridona, demorou já, né? Então solta fora, joga fora, vai no lixo reciclável, vai num lugar de, sei lá, de deixar o lixo, deixa lá, não é seu, né? Solta isso, porque você vê que não é seu faz tempo já também, então solta. Essas ações, elas têm um grande poder psíquico, guarde isso, ela tem um grande poder psíquico. Você tem que lutar por você, porque tem pessoas que vão fazer de você não lutar por você, não deixam você lutar. Se você lutar, atrapalha a vida dela no sentido ruim da coisa, porque elas se beneficiavam com você, né? Então olha só uma outra frase que eu aprendi. A vida não fica leve quando o mundo muda. Ela fica leve quando você decide soltar o que te prende, né? E como eu falei agora há pouco, quando nós soltamos essa bagagem excessiva, emocional, nós abrimos espaço para as nossas bagagens. Nós abrimos espaço para viver. Nós ganhamos espaço para viver. Você pode até achar estranho. Nossa, todo esse cômodo aqui é meu e eu nem notava isso. Claro, estava cheio de bugiganga dos outros. Você não via até o teto. Você não enxergava nem a porta, né? Agora você vê que o negócio é seu. É seu, pode entrar, faz o que você quiser, é seu espaço. Isso não quer dizer, e aí não fecha o filtro, que no sentido saudável da vida, a gente não vai ter momentos de carregar as cargas dos outros, de solidariedade, de ajudar, no sentido normal da coisa, sem patologia, sem aproveitamento, sem, enfim, folgado. Claro que a gente vai fazer isso. Claro, é uma questão de humanidade, não fecha o filtro. Eu tô falando quando é uma coisa muito sacana. Aí é complicado demais, né? Então você vai abrir espaço para as suas bagagens, você vai abrir, o que eu marquei aqui? Você vai abrir espaço para a sua vida, você vai abrir espaço para o seu desejo, você vai abrir espaço para o seu momento, você vai abrir espaço para a sua singularidade e você vai abrir espaço para a sua presença, né? A minha esposa que fala isso, ela adora essa fase agora do inverno, não só essa fase, né? Mas minha esposa, ela gosta muito de fazer doações, né? Então a gente começa a pegar aqui em casa as roupas, meu filho, a gente vai pegando o que a gente não usa, para ajudar os que estão precisando. O friozão tá pegado aí fora, então quer dizer, quantos estão passando frio complicadíssimo? Então é legal você esvaziar, você ver que alguém vai usar e vai ser abençoado com aquela roupa. Então é nesse sentido, aliviar a bagagem não faz só bem pra gente, faz bem pras pessoas. Pessoas que não conseguiam se aproximar da gente direito, porque eu tinha tanta carga que eu carregava e agora eu não tô carregando. Eu posso me relacionar com a vida de modo diferente, tá entendendo? Então esses excessos de bagagem emocional detonam a nossa vida. E a vida é o que, baracho? A vida é presença. Exercer a presença. Quando eu carrego um monte de bagagem, eu não exerço a presença comigo. O tempo está passando, eu fico no piloto automático, eu não estou vendo nada. Olha só então como você vai chegar quando você aliviar essa sua bagagem, livrar-se de bagagens emocionais que não são suas. Excesso de bagagem emocional. E mais do que tudo, eu sei que sozinho é difícil em muitos aspectos isso, né? Vai procurar ajuda. Vai procurar uma rede de apoio. Vai se aproximar de pessoas que realmente querem o seu bem. Ok, se aproxima, observa. Eu fico só andando atrás de quem põe para baixo, de quem faz eu carregar mais bagagem emocional. Sai disso, observa com quem você anda. Diga-me com quem tu andas. Lembra aquela frase? Eu direi quem és. Então, é hora de fazer isso. E de todo o coração, eu desejo que você só carregue aquilo que realmente vai lhe fazer bem, ligado a você. Maravilha? Obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho mais uma vez aqui. Se você perdeu o começo dessa live aqui do Desembaraçando 101, volta e assista, tá gravado. Vai estar gravado depois no nosso Facebook, no nosso YouTube também. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, por favor, eu agradeço a você. E se você lembrou de alguém, baracha, conhecer uma pessoa que precisa muito assistir esse Desembaraçando de hoje, compartilha essa live lá com a pessoa, compartilha com ela. E eu só tenho a agradecer você. E aguardem que eu vou comunicar qual vai ser a surpresa do Desembaraçando nessa semana. Ainda, novela Vale Tudo, capítulos especiais. Obrigado a você, beijo no coração, segundou,
e até o próximo Desembaraxando.